Olá galera, tudo bem? Então, vamos partindo aqui para mais um vídeo, né? E para hoje, vamos estar revisando, né, esses estudos. E um elemento aqui que eu separei para a gente estar utilizando, né, seria esse pendrivezinho aqui, né? Vamos fazendo propaganda de pendrive, mas até que achou um modelo aqui bem bonitinho, né, para a gente estar utilizando. Olha só. E como entender, né, a construção, as formas desse carinha aqui, né, e representar ele em perspectiva. Eu acho que logo de cara eu vou estar tentando resolver ele aqui, né, num ângulo diferente aqui. No caso aqui é como se ele estivesse em pé. Eu acho que eu vou pensar ele aqui agora como se ele estivesse deitado, né? Como se estivesse deitado em uma prateleira, por assim dizer. Eu vou estar fazendo aqui alguns planos, né? Assim como a gente fez o último estudo, né? Só que eu vou fazer de um jeito aqui um pouquinho mais simplificado. Desse jeito aqui é quase como se fosse as linhas guias, né? Deixa eu fazer aqui do ladinho. Quase como se fossem as linhas guias junto ao ponto de fuga para poder se orientar, para a gente estar colocando objetos aqui na perspectiva. Só que nesse caso aqui eu não precisei fazer a linha do horizonte. Eu só fiz algumas linhas aqui para poder representar, não é, o ângulo da perspectiva onde eu quero colocar o objeto. E como a gente vai pensar esse pendrive aqui num ângulo diferente, assim como a gente, sei lá, uma observação, a gente pensa uma casa, assim como a gente pensa uma casa, a gente faz o alicerce primeiro. Aqui a ideia é essa, né? Eu tô fazendo o alicerce aqui para mim estar fazendo o meu pendrive, né, num ângulo diferente. E depois do alicerce pronto, eu tenho que subir, né, as vigas, né, os pilares, né, que vão sustentar o nosso pendrive. E antes de colocar ele aqui numa perspectiva, a gente entende aqui que a gente pode estar resolvendo esse cara aqui com duas formas diferentes, né? A gente tem aqui esse lado aqui, que é um shapezinho quadradinho, tentando resolver aqui rápido o desenho, com um sketch aqui bem simples e objetivo. Esse lado aqui é como se fosse um quadradinho, meio que já pensando aqui na perspectiva. E do lado aqui é um quadradinho só que um pouquinho maior. E esse aqui tendo as bordas, né, arredondadas. É interessante a gente se permitir, né, analisar a figura que a gente está tentando buscar, né, e aprender a observar bem ela para poder estar resolvendo esse determinado objeto em ângulos ou em perspectivas diferentes. Ou estar explorando, até mudando o design da figura para poder estar sendo aplicado em algum tipo de projeto. Então vamos lá, né? A gente tem aqui no caso um eixo ou um alicerce, não é, como se fossem umas linhas guias da perspectiva para estar colocando esse pendrive num ângulo diferente. Então eu vou subir aqui, né, o que seria as guias aqui, né, os pilares, né? Vou posicionar mais ou menos um aqui. Eu vou posicionar mais ou menos um aqui. Eu ainda estou buscando meio que no olho. Se eu ver esses pilares aqui que eu subi, ó, eles praticamente já vão ajudando eu estar identificando, né, a perspectiva de um objeto. Eu começo a ver mais ou menos aqui como funciona. Mas se eu for pensar desse lado aqui, como esse pedaço aqui, né, do pendrive, acho que está um pouquinho alto. Eu posso reduzir um pouquinho aqui para ficar mais ou menos na largura de um pendrive mesmo, né? Então talvez aqui seja o ponto ideal. E é aquela coisinha, ó, eu fiz uma nova linha. Só que essa linha aqui que eu fiz, ó, tá respeitando a mesma inclinação das outras linhas, ó, que estão do mesmo jeito. Então, a mesma coisa que se eu quiser agora fazer a lateral aqui, ó, dessa parte de metal aqui do pendrive, para mim tá traçando essas outras linhas aqui do lado, ó, elas têm que estar na mesma inclinação das outras linhas, ó, que estão representando da mesma forma. Então, vou vir fazendo aqui, ó. Eu acho que isso aqui já dá, né, até uma posição interessante aqui, um tamanho interessante para a gente estar brincando aqui com o estudo do pendrive. E para mim tá fechando aqui, mesma coisa. Repara que a inclinação dessa linha mesmo é dessa daqui. Então beleza. Tá vendo como é que é bem interessante? A gente fez tipo um alicerce, fez um eixo ali e então aquilo ali já ajudou a gente a ter uma percepção de como a perspectiva do nosso objeto estaria se comportando. E a gente conseguiu levantar aqui, né, um objeto aqui, né, retangular em uma perspectiva diferente.
Ainda falta aqui para a gente estar concluindo aqui o nosso pendrive, né? Mas já está tendo já dá para a gente ter uma ideia, né, das possibilidades que a gente pode ter fazendo esse tipo de estudo, de como ajuda a gente estar trabalhando e melhorando a nossa percepção de várias maneiras. Então beleza, né? Voltando a observar, né? No caso aqui, como a gente está tentando reproduzir essa referência, é sempre importante estar observando ela o tempo todo. Ver que a parte de metal aqui, essa partezinha aqui, diria que seria de plástico, essa partezinha pretinha, tem uma certa distânciazinha de um lado e tem uma distânciazinha bem parecida, ou talvez a mesma do outro. Então pensando nisso, ó, eu vou estar aqui, ó, já marcando aqui, garantindo aqui, ó, que a linha vai ficar numa inclinaçãozinha interessante, do mesma coisa do outro lado, e embaixo aqui também, ó, tentar fazer uma proporção aqui próxima. Seria mais ou menos isso aqui. Aí aqui, né, devido a que o objeto está aqui na frente, não representa tanto, mas é como se ele tivesse o mesmo tamanho do que está aqui. Beleza, sendo assim, ó, vamos continuar aqui com o nosso quadrado aqui, ó, da outra parte aqui do pendrive. Resolvido ali, né? O que a gente pode estar fazendo aqui agora é boleando, né? Dando uma voltinha aqui, ó, lapidando aqui, ó, as laterais do pendrive aqui, né? Pensando que ele tem esse shapezinho arredondado aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. E a gente pode, ó, pegar essas pontas aqui, ó, do começo aqui dessa curva e traçar uma linhazinha aqui, ó. A gente poder ter um limitador ali, e a partir daqui a gente começa a curva ali do outro lado também, ó. E que ela encosta, ó, na paredinha aqui, e aí, ó, volta. Se você quiser saber o limite dessa daqui também, ó, é só pegar uma linha daqui e trazer para cá, ó. Na prática, né, vocês vão se permitir explorar e dá para criar, tipo, vários tipos de objetos, dá pra gente resolver de tudo. Eu estou aqui utilizando aqui alguns elementos um pouquinho mais simples para poder estar ajudando, né, a gente a entender essa interpretação, né, de objetos aqui numa perspectiva. Mas as possibilidades são enormes. Então, fica algo mais ou menos assim, ó. Talvez esteja um pouco confuso, né, que tem muitos elementos aqui, tem muita linha. Deixa eu forçar aqui um pouquinho. Como está falando, talvez seja um pouquinho confuso, tenha muitos elementos aqui. Então, deixa eu tentar escurecer aqui um pouquinho, né, o que seria o pendrive em si, né? A gente já consegue enxergar que seria a silhueta aqui do nosso pendrive em uma perspectiva, em um ângulo diferente. Tem outros detalhezinhos aqui, né? Tem essa aberturinha aqui, mais ou menos aqui. Poderia ser um lugar, né, para botar uma cordinha, né, para poder pendurar o pendrive, para ele não fugir. A gente pode estar fazendo ela aqui também. Como é que a gente faria? Tá vendo que é tipo como se fosse um furo? Como é que a gente faria, sei lá, se tivesse um objeto assim louco e tivesse um furo aqui nele? A gente faria um shape assim, colocaria um outro shape assim, e é como se esse objeto aqui ele fosse vazado, né? Como se, ó, uma linha entrasse aqui e fosse aqui, ó, passasse aqui pro outro lado. É mais ou menos isso aqui que a gente vai estar fazendo ali do outro lado, sem muito mistério. Vamos estar, ó, fazendo um shapezinho aqui um pouquinho arredondado para representar ali o nosso pendrive, né, parecido com esse shapezinho aqui. E como ele é fundinho, nessa parte que afunda, a gente vê do outro lado,
Como vaso, né, eu acho que não faria sentido eu colocar algo assim, ó. Porque a parte de baixo não estaria tão próxima, não estaria tão visível. Então eu só vou descer uma linhazinha assim, ó. Só para ajudar a representar que essa parte aqui ela afunda, né, um pouquinho, atravessa ali mais ou menos do outro lado. E assim a gente tem aqui o nosso pendrive, ó. Bem interessante, né? Então, ó, eu vou estar aqui posicionando esse cara aqui do outro lado. Só mais algumas observações, eu acho que eu vou estar fazendo aqui também. É interessante, né? Tá fazendo aqui mais algumas referências para poder estar reforçando. A gente consegue ter um traço objetivo, a gente consegue melhorar a nossa percepção fazendo esse tipo de estudo. Eu posso estar pensando nesse pendrive aqui agora, ó, num ângulo diferente, numa perspectiva diferente. Realmente quero estar revisando aqui, ó, o conteúdo com vocês, ó. Diferente do primeiro, eu vou colocar esses eixos aqui, ó, numa inclinação um pouquinho diferente, ó. Vendo? Como se fosse aqui, ó, as linhas guias, né? Lembra lá, ó, do ponto de fuga. E ó, fiz o eixo, fiz o alicerce. Eu vou levantar aqui agora os pilares, ó. E aos pouquinhos a gente vai levantando os pilares, a gente vai tendo aonde e a gente vai vir posicionando aqui, ó, e vem montando aqui o que seria o próximo objeto. Vem aqui, ó. Se você faz uma linha inclinada, vê todas as outras que estão inclinadas do mesmo jeito, para poder ir respeitando. E aí não tem como a perspectiva dar ruim. Praticamente, ó, você vai, ó, se orientando pela inicial que você fez, né? Então, ó, posso traçar mais uma linha aqui, desse lado aqui, para poder me orientar. Posso subir mais um pilar aqui, ó. Posso fazer agora aqui um X, para tentar pegar ali no meio ali, ó, onde que eu tracei ali a primeira linha. E em cima desse X aqui encontrar outra ponta lá do outro, ó. Aí o que eu consigo aqui, ó, esse mesmo tamanho que está aqui, dessa área aqui, ó, é o mesmo tamanho que está aqui do outro lado, né? E aí como eu subir aqui um novo pilar aqui, ó, para estar orientando aqui, para estar fazendo essa parte de plástico, ó, eu posso traçar uma linha aqui, ó. Se eu respeitar a inclinação dessa linha aqui até a outra ponta, do mesmo jeito que as outras que estão inclinadas assim, eu consigo achar onde que eu posso estar subindo aqui o próximo pilar. Entende mais ou menos? E aí, ó, eu junto as outras linhas aqui, ó. Essa parte que tem um tanto de espaço, né, comparada aqui com a parte de metal, é o mesmo espaço aqui, ó, mais ou menos aqui embaixo. Eu vou aqui no olho aqui, ó, traçar mais ou menos assim, ó. Vendo que o outro lado ali não chega nem a aparecer, mas para representar mesmo. Beleza? E ó, a gente pode completar aqui agora a nossa caixa aqui do pendrive, ó. E isso aqui, né, eu revisando com vocês em cima de um objeto inorgânico, né? Uma caixa aqui justamente para estar reforçando a ideia que a gente fez na última aula, onde que a gente usou esse estudo aqui, né, para estar trabalhando em cima de uma luminária. Que no caso aqui a gente está fazendo mais um elemento aqui inorgânico. Só que a gente está fazendo aqui agora um pendrive. E aí, ó, é o mesmo pendrive, só que num ângulo diferente. Objetos aqui inorgânicos, né, bem retinho, né, bem quadrado, né, poligonal, com a reguinha com bolachinha. Aqui no Photoshop, que é o programa que eu estou utilizando, mais uma vez, lembrando, acho que eu já comentei isso com vocês, né? Como é que eu faço uma linha objetiva? Você segura o Shift e aí você consegue fazer uma linha retinha assim, ó, na horizontal. E se você segurando o Shift, você consegue fazer uma linha retinha também, ó, na vertical. E você consegue colocar umas linhas inclinadas para ambos os lados. Se você clica num ponto, só clica, sem segurar Shift nada, só clica num ponto. Clicou no ponto, marcou o ponto que você quer começar a linha. Aí agora você clica no outro ponto, só que você pressiona o Shift. Então você segura o Shift primeiro e aí você clica. Aí, viu? Ele cria, né, uma linha, né? Ele liga os pontos. Então assim você consegue estar inclinando ali, ó. Então mais uma vez, se eu quiser, ó, começar aqui, ó, cliquei num ponto. Aí agora eu seguro o Shift e clico no outro, ele liga os pontos.
Aí você consegue fazer linhas inclinadas assim, elas ficam retinhas, ficam bem objetivas. E você consegue fazer um estudo bacana, né, com um traço bem objetivo. Então vou colocar mais uma voltinha aqui. Então, ó, posso estar fazendo aqui o eixo aqui agora em um ângulo diferente também. Ó. Posso estar subindo aqui a linha central, fazendo algo assim. Ó. Consegue ver aqui, ó. Praticamente, né, vou fazer aqui como se eu tivesse visto de cima. Praticamente eu estou fazendo uma linha assim, que seria o meio, e eu estou colocando umas linhas assim, ó, nas pontas. Só que eu estou tentando pensar isso aqui, né, num ângulo diferente. Então, ó, faço aqui, por exemplo, o meio primeiro. E aí eu coloco as outras linhas assim inclinadas. Ó. Isso aqui é aquelas linhas guias lá, né, da perspectiva, onde que a gente se orienta para estar posicionando um objeto na perspectiva. Só que de um jeitinho mais objetivo e mais simplificado. Em cima disso aqui, ó, eu vou subindo aqui, ó, os pilares aqui, né, para estar posicionando aqui, ó, o objeto que eu quero colocar na perspectiva. Então, dá uma pausa nesse aqui. Vamos brincar agora um pouquinho, né, com um objeto que seria um pouquinho mais orgânico, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Beleza? Vamos lá então. É isso aí, né? Beleza, então. Vamos partir agora para o que seria uma referência orgânica, né? Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de orgânico, mas... Poxa, é o cogumelo do Mario, né? Tem uns shapes bem redondinhos, eu acho que vai ser legal a gente estar iniciando aqui, né, e praticando o nosso estudo, né? A gente fez umas peças inorgânicas, né, umas peças com shapes mais retos, né, mais poligonais. Então vamos trabalhar agora com shapes mais redondinhos, mais boleados, né, com uma pegada mais orgânica. Entendendo a prática, né, em cima desse estudo aqui, né, desse cogumelo, a gente pode estar explorando, né, outros, em cima de outras referências um pouquinho mais ousadas, né? Então eu vou estar aqui, né, posicionando esse cogumelo aqui no cantinho, para a gente ter ele como base, né, como referência, e vou começar aqui a iniciar, né, o estudo, né, colocando ele, pensando ele numa perspectiva diferente. Logo de cara, né, por que começar com ele, né? Ele tem uns shapezinhos, né, bem simples, né? O shape praticamente todo dele é formado por um círculo. A gente consegue ver um círculo aqui, né, completando toda a base do nosso cogumelozinho, não é? Ele é bem redondinho, ele é bem fofinho. E ou a gente pode estar dividindo, né, com um shape redondo em cima e um shapezinho um pouquinho mais oval, né, embaixo também. A gente consegue estar fechando o cogumelo. A ideia aqui, shapezinho e formazinhas bem simplificadas. Então isso nos gera várias possibilidades de estar resolvendo ele. Bem, vou estar começando com uma aqui, que vai ajudar a gente a estar fazendo ele em várias posições diferentes. Não vai ser muito diferente do que a gente fez nos outros estudos. Eu estou puxando alguns eixos aqui, né, fazendo aqui o alicerce aqui para a gente estar levantando esse cogumelo. E aquela ideia, né, como ele tem shapes e bases bem redondinhas, eu quero começar com a base inicial dele quadrada, porque em cima de um quadrado, né, a gente consegue encaixar mais ou menos um círculo ali dentro. Então fiz uma linha ali como base, eu estou marcando aqui um X aqui, né, para poder ter mais ou menos o meio do quadrado, e eu vou estar unindo aqui essas linhas aqui, ó. Lembrando, né, que a você estar unindo as linhas, ó, tem que estar respeitando, ó, tanto essa, quanto essa aqui, todas as linhas que estão na mesma orientação aqui, né, no mesmo alinhamento, né, elas seguem a mesma inclinação. Então, você que já está chatinho ficar repetindo isso, mas é importante, sabe? É um erro comum de acontecer, então observem bastante, né, as linhas que vocês estão colocando.
Então vamos lá, né? Eu tenho aqui o quadrado feito. Agora facilmente eu posso posicionar, né? Facilmente não, né? Mas com um pouquinho de prática e uma dedicação aqui, né? Fazendo aos pouquinhos, você consegue encaixar um círculo aqui, né? Que já é complicado você fazer um círculo de perfil, né? Na verdade, perfil não, de frente, né? Normal. Imagina um círculo, né? Uma elipse em uma perspectiva, né? Já se torna ainda mais ousado, né? Do que simplesmente fazer um círculo. Então, busca o eixo ali, pensa numa base ali quadrada e aí você consegue posicionar bem o círculo. Então a gente tem aqui o primeiro passo aqui, né? O alicerce aqui do nosso cogumelo. Acho que ele vai ficar bem grande, então eu vou diminuir um pouquinho essa base aqui, ó. Então, beleza. Ele sobe um pouquinho, né? Essa parte aqui clarinha, né? Digamos que isso aqui é a parte de baixo dela. Então vou subir aqui, né? O que a gente pode dizer aqui, algumas vigas aqui de sustentação. E pensando aqui na proporção, né, da altura dessa parte aqui um pouquinho mais cotipele, eu vou estar limitando aqui, né? E aí, como sempre, olha a linha inclinada, respeitando todas que estão na mesma inclinação. Mesma coisa aqui do outro lado, respeitando todas que estão nessa inclinação aqui. E aí você consegue acertar, vocês vão conseguir acertar bem a perspectiva. Então beleza, ó. Feito isso aqui, a gente conquistou mais um quadrado. Eu posso estar fazendo um X aqui, vou estar encontrando o meio dele, vai estar batendo certinho aqui, ó, com o quadrado de baixo, está bem alinhado. Claro, né, a gente usou o de baixo ali como base. A gente pode estar posicionando aqui um outro shape redondinho aqui, ó, nessa parte de cima. Isso vai ajudar muito a gente desenvolver aquela parte de cotipele ali numa perspectiva. Então, ó, posicionando ali no quadrado, ó, é só fazer aqui as laterais um pouquinho boleadas, ó, dando uma curvinha assim, ó, um shape bem redondinho. E olha só, praticamente a gente já tem aquela base ali, né, do cogumelo projetada, né? Fica bem interessante. Então, vou posicionar aqui um pouquinho aqui, deixar um pouquinho mais redondinho. E a gente pode deixar assim. Não enfeitar muito não, só escurecer um pouquinho aqui para ajudar a leitura, né? Porque senão vai ficar muita linha aqui e talvez fique confuso para a gente poder estar interpretando aqui as coisinhas. Então, né, toda essa estrutura, né, ajuda a gente a ter uma percepção melhor para ir montando ali, né, a nossa peça, né, a nossa referência. Bem, agora falta a parte de cima. Eu fiz a parte de baixo, a gente nota aqui, né, que essa parte de cima aqui do cogumelo, ela já é um pouquinho mais rechonchudinha, né, mais cheinha. Então eu vou pensar aqui num quadrado um pouquinho maior. Eu vou usar esse pequenininho aqui como base. Eu vou colocar uma linha aqui, né, tentando respeitar mais ou menos aqui a altura, aqui, essa mesma inclinação dessa linha aqui, ó. Não é? Que aí eu vou pegar a mesma altura aqui, ó, se eu for colocar uma outra linha aqui, ó, vejo que essa linha aqui que eu usei, ela vai estar paralela aqui ao topo, né? E eu vou estar puxando aqui um quadrado aqui em cima, também, só que um pouquinho maior, ó, tentando me orientar ali, ó, por essas linhas. Posso fazer um X aqui, ó, para poder encontrar o tamanho, né, ideal ali, ó, desse pedaço aqui, ó, no cubinho, um pouquinho mais próximo ali com do outro lado. Beleza, né? Tendo feito isso aqui, a gente vai fazer um shape redondão em cima desse quadradinho aqui, né? Busquei fazer com uma linha ali um pouquinho mais, sem forçar muito, né, a caneta do lápis, para a gente conseguir, né, visualizar melhor o desenho em si, né? Dá para notar a estrutura. Espero que esteja dando para observar bem a estrutura e notar também o desenho que está sendo projetado. Então, ó, vou vir posicionando aqui uma elipse aqui, né, na perspectiva aqui, que é o topo, né, do nosso cogumelo aqui, inchadinho, como se fosse um chapéuzinho dele, um gominho. Posso vir dando uma refinada aqui, acertando aqui, ó, essa parte aqui boleada. Feito isso aqui, né, que a gente pode estar fazendo aqui para estar deixando mais prático, ó. Aproveita aqui e faz um levantamento aqui assim, ó, na lateral
usando essa linha aqui como base. Ó. Fazendo isso aqui a gente consegue resolver de uma maneira bem objetiva e ajuda a gente a ter uma noção ali de volume, né? Meio que você já começa a notar o volume, né, na perspectiva do objeto. E nota-se que está num ângulo, né, completamente diferente, né, da nossa referência. Então aqui em cima meio que afina um pouquinho, né? Como eu falei, tem um shapezinho bem arredondadinho. Ficou uma partezinha ali, ó, invisível ali, né? Como os pontilhados aqui dentro. Mas que a gente mais tem que se preocupar, né, com o topo. Posso estar escurecendo aqui para estar ajudando a gente a identificar o desenho. Então já fica um shapezinho um pouquinho mais redondinho. Tá escurecendo aqui, né, as bordas principais do cogumelozinho para poder estar saltando ele bem. E tem uns outras coisinhas aqui que vai ajudar a gente a identificar a perspectiva dele, né, que são esses shapes redondinhos aqui do topo, para facilitar também, né, tipo, mais uma vez, né, colocar uma elipse na perspectiva pode se tornar um trabalho um pouquinho complicado. Então, ó, você pode estar puxando aproveitando o quadrado aqui, ó, subindo algumas linhas aqui, ó, né, na base do quadrado, fechando aqui, ó, e aí você tem essa base aqui, ó, para você estar pensando uma elipse aqui, ó, vendo? Você já consegue posicionar legal ela aqui, ó, e ajuda bastante. A gente pode estar fazendo a mesma coisa aqui no topo, ó. A gente pode estar pensando como se tivesse uma caixa aqui também no topo. Né? Você coloca essa caixa aqui na perspectiva, esse plano aqui, né, que se torna um pouco mais prático, e usa ele como base, para poder estar posicionando mais uma esfera aqui, né? Então, ó, bem bacana, né? Falta mais uma, né? A gente pode estar posicionando uma desse lado aqui também. E a mesma coisa, já tem uma linha ali como base, tem como aqui, ó, tá me orientando, então eu posso estar posicionando mais uma aqui, ó. Bacana, né, ó? Então aos pouquinhos, olha só como é que vai ficando legal aqui o nosso cogumelo. Posicionar aqui os olhinhos dele, ó. Mesma coisa, né? Os olhinhos aqui, se está na perspectiva, eu posso até usar essa linha aqui como base, ó, para estar posicionando o olhinho aqui, ó. Posso vir aqui, ó, encaixar um, aproveitar aqui o alinhamento aqui, o caimento, e posicionar o outro. Não é? Ó, deixa eu só acertar aqui. Bacana, né? Para ajudar ainda mais, de repente você pode até estar posicionando talvez alguma sombra, talvez, ó. Shapezinho mais assim. Pega a outra quina aqui, ó. Ou aqui, né? Para poder pegar a sombra toda, né? O shape todo dele. Fazer algo mais ou menos assim. Fica bem legal. E ó, em cima de tudo que a gente fez, né, desde das pecinhas mais inorgânicas até esse cogumelozinho aqui que passa a ser um pouquinho orgânico, a prática praticamente é a mesma, né? É só aplicar em outros shapes diferentes. Vocês podem ir se aventurando e pegando algumas outras referências. Vou estar postando algumas referências diferentes também no sistema. Aí vocês podem se aventurando, né? Realmente é um exercício muito bacana, né? Melhora muito a nossa percepção, né? Em vários aspectos.
Mas eu vou estar postando também aqui alguns vídeos, né, trabalhando em cima de outras peças, né? Talvez alguns animais, alguns veículos e... Então, ó, legal, né? Posso colocar aqui umas linhas de envolvimento assim, ó, para poder ajudar a ter essa sensação de volume aqui, ó. Né? Mas já dá para ver, né, que criou-se um volumezinho aqui para o nosso cogumelozinho. Pintar aqui os olhinhos. Show, né? Eu vou estar fechando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!